Então, primeiro eu vou dar uma boa tarde para vocês. Nós já conversamos um pouquinho, matamos um pouco da saudade, né? E nós vamos trabalhar hoje com língua portuguesa novamente, mais umas atividades de língua portuguesa. E a página que a tia Michele falou que a gente vai começar é na página 44. E na página 44, crianças, vem trazendo um assunto novo. Vai começar o capítulo 6 da nossa apostila, tá? E o assunto novo é sobre comidas daqui e de lá. É o título do capítulo 6. E no capítulo 6 a gente vai aprender sobre várias receitas de origem africana e de origem indígena, né? Lembra que a tia Michelle falou que receita é um tipo de texto, é um texto instrucional. Texto instrucional são aqueles textos que trazem algumas informações para que você possa fazer, né? Vem trazendo passo a passo para que você possa fazer. E no capítulo anterior, a gente falou sobre os brinquedos e brincadeiras, né, indígenas. E agora a gente vai para um outro assunto sobre receitas, né, culinária africana e indígena. Então nós vamos aprender sobre receitas, vamos aprender sobre cardápio. Muito legal, muito bacana. Esse assunto no capítulo 6. E vamos trabalhar também hoje sobre os verbos no imperativo, que são aquelas palavras que indicam ação, certo? Nós vamos falar sobre isso também. Então vamos lá. Primeiro, eu pedi que vocês fizessem essa atividade aqui, né, na casa de vocês, antes de começar a nossa aula, né, antes de começar a nossa live. Eu pedi para que vocês fizessem essas atividades. Eu vou estar corrigindo hoje e a gente vai estar tirando dúvida, né? Porque essas atividades aqui de agora, que a tia Michelle vai estar corrigindo, é uma interpretação de texto. Então, eu venho muitas perguntas pessoais, né? Então, vocês vão estar olhando e vão estar corrigindo essas atividades, essas primeiras atividades, tá? E a primeira atividade é na apostila, página 46. E na página 46 vem trazendo um tipo de receita, que é um tipo de texto, né? Que é uma receita. Então, vem escrito assim: clique no texto. Receita. A mandioca é a base da alimentação dos povos nativos do continente africano. Então, base da alimentação quer dizer o principal ali é a mandioca. Com a mandioca, eles fazem de tudo, de todos os tipos de receitas, eles fazem e utilizam a mandioca. Então, é a base, é o principal dos ingredientes deles nas receitas de dia a dia da alimentação deles, certo? Então, vem trazendo o texto. Primeiro, leia a seguir uma receita que tem a mandioca como ingrediente principal. Então, vamos lá. A receita vem o título, lembra que receita é um texto, né? É um texto instrucional, certo? Vem o título, e o título é Bifes de Mandioca. E aí, vem trazendo aqui a primeira parte, porque a receita ela é dividida em partes, tá? E a primeira parte vem trazendo aqui são as partes do ingredientes, tá? São os itens necessários para que a gente possa fazer esse prato típico, né? Bifes de mandioca. Então, primeira parte vem os ingredientes. E os itens dos ingredientes são 2 xícaras de mandiocas cozidas e moída, né? Cozida quer dizer que já passou lá na água, já cozinhou a mandioca, né? Meia cebola ralada, tá? Esse númerozinho aqui significa meia cebola ralada. 2 colheres de sopa de cebolinha picada. Um ovo. 2 colheres de sopa de farinha de trigo. Sal e pimenta a gosto. Então, a primeira parte da nossa receita vem falando dos itens necessários, tá? Essa receita aqui, ela é dividida em 2 partes, certo? Então, os itens necessários são esses que a tia Michelle acabou de ler para vocês, que são os ingredientes, certo? A segunda parte que está aqui de amarelinho são as ações para preparação, né? O que você vai fazer com esses ingredientes, certo? E aí ele vem trazendo nesse passo a passo, primeiro,
Misture tudo bem, tudo muito bem. Você vai pegar todos esses ingredientes, jogar dentro de uma tigela e misturar tudo muito bem. Segundo, divida em pedaços, faça umas bolas, achate-as, dando-lhes a forma de um bifinho. Então, você vai fazer a bola primeiro, vai achatar e vai fazer como se fosse um bifinho. 3. Passo 3. Frite-os em óleo quente e ponha para escorrer sobre um guardanapo de papel. Você vai fritar o bife e vai colocar sobre um guardanapo de papel, porque o papel ele absorve todo o óleo, né? Todo o óleo em excesso ali do bife que você fritou. Então, galerinha, eu quis mostrar nessa primeira parte para vocês como que é dividido o texto, né? Esse texto receita. Ele é dividido em duas partes. A primeira parte vem falando dos itens necessários e a segunda parte são as ações do que você deve fazer com esses itens. Mas, no final desse texto também, vem trazendo uma informação muito importante que não pode deixar passar desapercebido, tá? Vem falando sobre atenção. Então, quando a gente vê aqui, ó, bem amarelo, bem em destaque, escrito atenção, quer dizer que precisa ser lido, né? E precisa ter atenção sobre isso, né? E ele vem falando assim: peça para um adulto que o ajude a fazer os bifinhos e que eles fritem para você, que ele os frite para você, certo? Então, a atenção aqui é que você não pode mexer com fogo, você não pode mexer com óleo quente, tá? Então, essa parte aqui lá do preparo, né, de fritar, essa parte número 3 aqui, criança não pode fazer, tá? Então, se caso vocês façam essa receita é muito legal, muito bacana, é muito gostosa, né? Se vocês fizerem, né, pode fazer até o passo 2. Chegou no passo 3, não pode. Aí tem que ter o papai e a mamãe para fazer junto com vocês. Na verdade, é bom o papai e a mamãe ou alguém adulto faça junto com vocês a receita toda, né? E te fale o que você tem que fazer, certo? Agora vamos para a interpretação de texto. Vamos lá. Na interpretação de texto, vem falando o seguinte: você já experimentou essa ou outras receitas preparadas com mandioca? Provavelmente sim, né? Você já deve ter já deve ter experimentado. É só perguntar ao papai e à mamãe de vocês, com certeza já deve ter feito alguma receita com a mandioca. 3. A receita ensina o preparo de um alimento doce ou um alimento salgado. Como você descobriu essa resposta? Eu quero que levante a mão para mim. Quem é que quer responder essa número 3? Pode falar, Davi Cirqueira. Porque está nos ingredientes. Aham. Ok, show. É isso mesmo. Vejam só, crianças, se você não respondeu agora, não tem problema, né? De pouquinho a pouquinho, uma hora é um aluno, outra hora é outro aluno, tá? É só esperar a sua vez. Mas está correto, tá ok, Davi? Ele é salgado, né? Porque nesse caso aqui, a pergunta está fazendo. A pergunta são duas perguntas em uma só, né? Ele vem falando o seguinte: a receita ensina o preparo de um alimento doce ou salgado? Primeira pergunta. Então, a gente tem que responder salgado, ponto. Segunda pergunta: como você descobriu? Você tem que explicar como que você descobriu. Então, Davi respondeu corretamente, né? Por meio dos ingredientes utilizados. Estavam na receita, está lá escrito quais são os ingredientes, né? E lá está escrito sal, né? Então é salgado, certo? E pimenta. Vamos lá, atividade 4 agora. Há uma advertência na receita. Quem quer responder essa? Ui. Pode falar, Elisa. Que a advertência é que o risco é que quando você for fritar os bolinhos, você pode se queimar. Uhum. Ele vem trazer uma advertência, né? Explique com suas palavras que advertência é essa. Então, cada um tem a sua resposta, né? No caso aqui é uma resposta pessoal, você vai explicar que advertência é essa, né? E está correto, Elisa. Ter um adulto por perto para fritar os bolinhos, né?
É aquela advertência onde está escrito lá bem em destaque a palavra atenção, ok? Vamos lá, ainda no número 4. Em sua opinião, essa advertência é importante? Justifique sua resposta. Então, primeiro eu estou fazendo uma pergunta, ela é importante? Você vai responder sim ou não. Depois você vai responder. Justifique sua resposta, ou seja, explique o porquê que você acha importante ou porquê que você acha que não é importante. Quem quer responder essa? Alguém quer responder? Pode falar, Clara. Sim, para as crianças não se queimarem. Ótimo, isso mesmo. Eu posso falar? Pode. É importante porque as crianças podem se machucar. Machucar. Alguém quer mais dar alguma resposta? Isabela Ramos, pode falar. Tio, eu acabei de falar. Não, é porque estava seu nome aqui ainda, Isabela. Heitor, pode falar. Para ela não se ferir, queimando o corpo e as mãos. Isso, muito bem. Tá vendo como que vocês deram respostas diferentes, porém com o mesmo significado? Realmente, né? Em sua opinião, essa advertência é importante? Vocês responderam sim, cada um deu a sua resposta pessoal. É importante para não se queimar, né? Para você ter atenção, não é isso? Para você ter atenção, se não tivesse lá esse lembrete, essa atenção, talvez vocês iriam lá mexer com fogo, com óleo quente. Não pode, criança, não pode mexer com fogo, tá? De forma alguma para fazer qualquer coisa, não pode mexer com fogo. 5. Circule o título da receita. Então, vocês foram lá, tia Michelle já mostrou o título para vocês, né? Circule o título. E o título é Bifes de Mandioca. Em sua opinião, por que ela recebeu esse nome? Quem quer responder agora? Por que recebeu esse nome? Pode falar, Maria Eduarda. Por causa que o bife é feito de mandioca. É, né? Bem claro, né? Em sua opinião, por que ela recebe esse nome, né? Porque vem falando de bife, né? Porque os bolinhos ficarão parecidos com o bife, né? Então, por isso que recebeu esse nome, né? A gente lembra daquele bife que a mamãe faz cebolado, aquele bife de carne, né? Que é todo achatado. E aí, aqueles bolinhos de mandioca, primeiro você faz o bolinho, enrola e depois você achata como bife, né? Então, a resposta é esta mesmo, tá? Porque os bolinhos ficarão parecidos com os bifes. E aqui, no caso, é uma resposta também pessoal, né? Tá falando em sua opinião. A tia Michelle está corrigindo aqui, mas cada um tem a sua opinião. E se a resposta estiver parecida com a tia Michelle, é porque está correta. Agora, se estiver bem diferente, aí não pode, né? Se alguém colocar assim, porque os bolinhos ficarão parecidos com biscoito? Nada a ver, né? Então, é só vocês olharem como que a tia Michelle está respondendo, como que os outros alunos estão respondendo, para que vocês possam fazer a correção aí. 6. A receita está dividida em duas partes. Quem quer responder essa? Fácil, né? Bem tranquilo, né? A tia Michelle explicou isso lá no começo. Ingredientes e preparo. Isso aí. Ingrediente e preparo. Isso mesmo. Ingredientes e preparo. Está dividido em duas partes, certo? Vamos lá. Na outra, está falando assim: marque a finalidade de cada uma delas. Qual é a finalidade do ingrediente? Pode falar, Davi Guilherme. Qual a finalidade do ingrediente? Finalidade. Oi? Finalidade, meu amor, é para que serve? Ele serve para explicar para que serve essa palavra lá na receita. Ingredientes, aí depois vem vindo os ingredientes. Para que serve? Para explicar como fazer a receita, ou os ingredientes que estão ali é uma lista os alimentos que serão utilizados. Lista os alimentos que serão utilizados na receita. Isso, muito bem, Guilherme. É a lista dos alimentos, né, que serão utilizados.
Não está explicando como fazer lá na parte dos ingredientes. Está explicando quais são os ingredientes que você precisa utilizar. Ok? Agora, no preparo, qual é a resposta correta? Explica como fazer a receita ou ela lista os ingredientes? Pode falar, Davi Cirqueira. Explica como fazer a receita. Isso aí. Explica como fazer a receita. Então, né, ingredientes, mostra quais são os ingredientes que precisam ser utilizados para fazer receita, né? E o preparo explica como fazer, tá? É a ação de como fazer, tá bom? Traz toda a ação. Tô falando bastante em ação por conta também do verbo imperativo que nós vamos trabalhar depois. Vamos lá, apostila 48, página 48. Copie os ingredientes utilizados na receita. Quem quer responder, levanta a mãozinha. Quais são os ingredientes utilizados? Tá bem fácil. Pode falar, Heitor. Xícaras de mandioca cozida, Aham. moída. Meia cebola ralada, 2 colheres Uhum. de cebolinha picada, um ovo, 2 colheres de farinha de trigo, sal e pimenta a gosto. Isso aí, muito bem. Você colocou até as quantidades, né? Quem colocou só a palavra mandioca, cebola, cebolinha, ovo, farinha de trigo, sal e pimenta, também está correto, tá bom? Agora, o nosso amiguinho aí, Heitor, ele colocou até a quantidade de quanto que a gente precisa, tá bom? Vamos lá, atividade 8. Releia este trecho, 2 xícaras de mandioca cozida e moída. E responda, letra A, o que indicam o número e a palavra em destaque estão indicando o quê? Lembrando que palavra em destaque é aquela palavra que ela se destaca, ela é mais escura, né, no texto e a gente consegue identificá-la mais rápido. Quem quer responder esta? Alguém? Pode falar, Clara. A quantidade de mandioca. Isso aí. Indica a quantidade de mandioca. Muito fácil essa, né? Indica que é necessário o equivalente a 2 xícaras para preparar a receita, mas também está correta a sua, tá, Clara? Indica a quantidade que vai precisar, né, da mandioca. Vamos lá. Circule as outras medidas que aparecem no texto. Nesse caso, vocês vão voltar lá no texto e vão circular as outras medidas. As medidas são as quantidades que são utilizadas, que vão ser utilizadas para a preparação do prato, ok? Número 9. Qual é a ordem das ações no preparo da receita? Então, vamos lá. A primeira ação que ele fala lá é misture. Ele está falando para você misturar tudo, né? Lá na receita, a primeira palavra, a primeira ação, ele pede para você misturar. A segunda ação, ele pede para você dividir. A terceira ação que ele pede é achatar, né? E 4, frite, que é a última ação, né? A ação é o que ele manda você fazer com aqueles ingredientes, ok? Então, vamos agora para a próxima página. Página 48, nós já fizemos. Vamos para a página 49, que vem falando sobre os verbos, tá, galerinha? Muito fácil, muito tranquilo de fazer, tá? Os verbos no imperativo. O imperativo. Mas, tia Michele, o que é imperativo? É o verbo, são as palavras que indicam ação, ok? São aquelas palavras que indicam uma ação, uma ordem, algo para você fazer, um pedido. São essas palavras. Eu vou mandar você fazer, então é a ação, ok? Exemplo, tá? No texto anterior da receita, nós vimos alguns verbos de ação. São esses daqui, ó. Divida. Isso é uma ação. Eu tô pedindo para você dividir, não foi?
Misture também é um verbo de ação. Eu estou pedindo para você fazer o quê? Para você misturar. Pedindo ou, né, mandando fazer, né? Achate. Eu estou também pedindo para você fazer algo. Você vai pegar aquela massinha, aquela massa, né, da receita e vai achatar como um bichinho, como um bifinho, né? Então, a palavra achate quer dizer é um verbo de ação, para que você possa fazer isso, tá? E frite também é um verbo de ação. Eu estou pedindo para você fritar. Então, verbos no imperativo são palavras que indicam uma ordem, uma ação, um pedido, um desejo, tá bom? Então, vamos continuar aqui nas atividades. Essas atividades, eu não pedi para vocês fazerem, mas quem fez, legal, não tem problema, tira as dúvidas aqui, né? E corrige. E quem não fez, faça agora com a tia Michele, tá bom? São verbos no imperativo. Número 1. Releia a advertência que aparece na receita. Vem falando assim: atenção, peça para um adulto que o ajude a fazer os bifinhos e que ele os frite para você. Vamos lá. Aí vem pedindo aqui a pergunta, né? Vem fazendo a pergunta. Letra A. Qual das palavras a seguir indica uma ação? Vamos lá. Quero ver quem sabe responder essa. Alguém sabe responder essa? Depois que a tia Michelle explicou sobre verbo no imperativo? Levanta a mãozinha. Pode falar, Davi Cirqueira. Palavra ajude. Ajude. Por quê, Davi? Porque se você fritar assim um adulto, você pode se queimar. Uhum. A palavra que indica a ação é esta mesmo, certinho. É a palavra ajude. A palavra adulto não indica ação. Adulto quer dizer que é uma pessoa adulta, né? Para te ajudar ali. A palavra bifinhos também não é uma ação, né? Então, a palavra que está indicando a ação aqui é ajude, né? Peça um adulto que o ajude. Então, vocês vão marcar um X na palavra ajude, ok? Pode marcar aí um X na palavra ajude. Letra B. Pinte nessa advertência outras palavras que indicam ação. Então, vocês vão vir aqui na advertência e vão pintar outras palavras que estão indicando ação, porque não tem só a palavra ajude. Ó, a palavra peça também é uma ação. Você está pedindo, né? Peça para um adulto. A palavra ajude, que foi o que a gente viu agora, é uma palavra que indica ação. A palavra fazer também é uma palavra que indica ação, né? Faça. Eu estou pedindo para que você faça, né? Vamos fazer os bolinhos ou os bifinhos, né? Então, palavra peça, ajude, fazer indicam ação. E também a palavra frite. Então, vocês vão pintar essas 4 palavrinhas aí, tá? Todas essas 4 palavras indicam ação. E aí, aqui embaixo, ó, vem escrito, ó, as palavras que indicam ação são chamadas de verbos, que foi o que a tia Michele falou agora, ensinou vocês sobre os verbos que indicam ação, né, que são chamados de imperativos. Vamos para a próxima página agora? Opa! Próxima página é a página 50. A Michelle pediu também que vocês fizessem aqui comigo, né? Para que vocês pudessem aprender sobre os verbos, não é isso? Quem fez, não tem problema, faça a correção, tá bom? Página 50 não, perdão, página 49 ainda, né? É a segunda atividade, na página 49 ainda, 50 depois.
Primeira parte do texto, né? Vem falando aqui de um texto de receita, né? E ele vem trazendo a primeira parte, que são os ingredientes, né? Lembra que eu falei? O texto, ele é dividido ali na parte dos ingredientes e na parte de como fazer. E no caso aqui só tem a primeira parte. Então, vamos leia um trecho de outra receita com mandioca, certo? E o trecho ele vem falando assim: 1 quilo de mandioca amarela, 50 gramas de manteiga derretida, 3 gemas de ovos, né? Sal a gosto, 2 xícaras de chá de farinha de trigo, 2 gramas de queijo de Minas curado em cubos, né? Que é pedacinhos pequenininhos. E óleo. Então, isso daqui é para fazer, agora é para fazer os bolinhos de mandioca, certo? Vem o título, bolinho de mandioca com queijo, e vem a primeira parte, que são os ingredientes. Vamos lá. Apostila, página 50. Nessa segunda parte aqui, nós lemos a primeira parte, certo? Nessa segunda parte do texto, agora complete o modo de preparo com os verbos do quadro. Nessa segunda parte do texto é o modo de preparo e ele vem trazendo aqui os verbos para que vocês possam colocar no lugar correto, cada um no lugar correto, certo? Os verbos que indicam ação, né? Lembra que eu falei? Verbos são palavras que indicam ação. Ação, uma ordem, um pedido. Número 1. Primeiro, né? Aqui vem falando o modo de preparo. Primeiro, descasque a mandioca. Então, a primeira palavra, o primeiro verbo que nós vamos colocar é destaque, tá? Depois, escorra. Certo? Escorra a água e amasse a mandioca até virar um purê. Depois, no terceiro, amasse até dar o ponto. Então, amasse, né, até dar o ponto. E o ponto é deixar de grudar da mão. Ele vai começar a grudar na mão. Quando deixar de grudar, aí é o ponto correto. 4. Molde a massa em bolinhos e recheie com cubo de queijo e frite em óleo quente até dourar. Retire os bolinhos do óleo com uma espumadeira e coloque-os para escorrer sobre um papel toalha, né? Rendimento 6 porções e o tempo de preparo 50 minutos. Vocês podem fazer essa receita em casa com a família de vocês, que não tem problema, tá ok? Mas o objetivo aqui é mostrar para vocês como que é o texto receita, né? E como é a característica dele, como ele é dividido, os verbos que indicam ação, que é o que você precisa fazer, tá bom? E aí ele vem trazendo aqui uma observação. Os verbos que expressam um pedido, uma ação, uma ordem ou instrução são chamados de imperativos, tá certo? Agora, né, para finalizar a nossa aula, vocês vão fazer, depois que terminar aqui, né, a nossa aula aqui ao vivo, vocês vão fazer essa atividade na página 51, tá? Essa atividade na página 51 é a fixação do conteúdo que a tia Michelle passou agora. Vocês vão fazer a leitura deste texto, vão grifar os verbos que aparecem, né? Vocês vão pintar ou fazer uma linha embaixo, os verbos que aparecem no texto. Releia esta fala. Vocês vão ler essa fala. Essa terra dá feijão. Essa terra dá feijão é uma pergunta. Substitua o verbo destacado, que é o verbo dar, por outro, sem alterar o sentido da frase, ou seja, sem modificar a frase, né? Então, você vai mudar o verbo sem modificar a frase, ok? Então, essa atividade aqui é para vocês fazerem quando a gente terminar a nossa aula aqui, ao vivo. Pronto. Essa foi a nossa aula de hoje, né? Sobre receitas, diferentes tipos de receitas indígenas e africanas, né? Do capítulo 6.
E também introduzimos o tema sobre verbos no imperativo. Agora vocês vão fazer as atividades que a tia Michelle pediu, que está na página 51, tá bom?